Gravando. Se você tiver coragem de mudar isso na tua vida, provavelmente dentro de 6 ou 12 meses, você vai estar com uma situação financeira completamente diferente, quem sabe saindo das dívidas, quem sabe começando a investir e pensando muito mais no longo prazo e na tua liberdade financeira, que é muitas das vezes aquilo que a gente sonha e almeja. Meu nome é Gabriel, eu estou aqui hoje pintando um apartamento, fazendo uma renda extra e quero parar um pouco desse momento aqui para poder conversar com vocês sobre o que de fato tem me feito começar tanto a pagar as minhas dívidas, quanto sair do padrão financeiro de muitas das vezes você trabalha tanto e não consegue ter resultado. Você trabalha tanto e não consegue ter avanço financeiro. Você sente que é como se você estivesse numa esteira. Você anda e nunca sai do lugar. E isso se chama hábito, né? Tudo na sua vida é uma questão de hábito. Hábitos financeiros, hábitos emocionais, hábitos intelectuais, hábitos de pensamento, tudo na vida é um hábito. Eu tenho estudado 2 livros que têm me feito perceber muitas das vezes os meus hábitos ruins e eu quero passar muito isso para vocês, para que você possa começar a perceber hábitos que têm tomado o teu recurso financeiro, aquilo que muitas das vezes você trabalha o mês inteiro, você passa 12, 13 horas muitas das vezes trabalhando para chegar no mês inteiro, seu dinheiro simplesmente entra na tua conta e já sai no mesmo dia, quando você vai ver no final do dia já não tem mais o recurso. E é algo que eu tenho percebido, né, durante esse período. Isso se chama hábitos financeiros. Se você começar a perceber na tua vida, tudo na tua vida é um padrão. Como assim, Gabriel? O padrão financeiro, ele funciona de 2 formas. Ou você está padronizado a consumir, ou você está padronizado a produzir. De 2, uma. E para se perguntar durante o dia, durante a noite, durante a tua vida em específico, reflete aí nas tuas últimas 24 horas, quanto você pensou em produzir? O quanto você pensou em produzir quando tu pegou no teu celular? O quanto você pensou em produzir quando você chegou na sua casa? Quando você pega no seu dinheiro, você pensa mais em produzir ou você pensa em consumir? Quando você chega na sua casa para conversar com a tua esposa, as tuas conversas muitas das vezes é mais sobre consumir ou sobre produzir? Tá, vamos ser um pouco mais claro. Quando tu pega no teu celular, por exemplo, tu pega no teu celular para gravar um vídeo para o YouTube, para poder produzir, para que daqui a 6 meses a tua vida financeira esteja de uma determinada maneira, ou tu pega no teu celular para entrar no TikTok e começar a scrollar aquilo lá e ficar lá por horas sem fazer nada. Quando tu pega no teu celular, tu entra no YouTube para poder produzir ou tu entra no YouTube simplesmente para poder consumir? Quando tu pega o teu dinheiro em específico que tu recebe do teu salário, a primeira coisa que você faz é pensar em como multiplicar o teu dinheiro, ou a primeira coisa que você faz quando você pega no teu dinheiro é pensar, cara, como é que eu posso fazer para poder pagar a conta A, conta B ou conta C? Então isso é um hábito. E um hábito financeiro, um padrão financeiro da tua vida, muitas das vezes é aquilo que te impede de enriquecer. E não estou falando de enriquecer aqui ao ponto de falar, vamos ficar milionários. Por mais que eu acredite nisso, infelizmente não é uma realidade para todo mundo. Existem pessoas com condições extremas, né? Muitas das vezes de não ter uma casa, de não ter um carro. Mas eu estou conversando com pessoas aqui que muitas das vezes têm um celular, têm acesso à internet, têm a possibilidade de, quem sabe, gravar um vídeo para o YouTube, quem sabe trabalhar para uma empresa, né, na internet, vamos dizer assim. Então, eu estou conversando com pessoas que têm essa possibilidade. E com você eu quero me comunicar dessa forma, de uma maneira que você possa refletir. Eu tenho condições de começar a produzir mais. Eu tenho condições de começar a sair do padrão de muitas das vezes viver a minha vida consumindo e entrar no padrão de viver a minha vida produzindo. Porque muitas das vezes os nossos resultados, ele vem daquilo que a gente faz repetidas vezes. Nós repetimos muitas coisas. Quando você entra numa padaria, por exemplo, é padrão de você comprar determinados produtos. Quando você vai no mercado, é padrão de você comprar determinados produtos. Tanto é que se você mudar de mercado, provavelmente você vai deixar de consumir alguns produtos e vai começar a consumir outros. Porque agora você já não anda mais pelas mesmas guias, você já não compra mais os mesmos produtos, não são mais as mesmas pessoas que te atendem. Então, se você começar a perceber isso na tua vida, uma questão de padrão financeiro, é muito mais fácil de você mudar. Agora a pergunta é, como que eu me percebo? Como que eu sei o que é um padrão na minha vida? O livro Hábitos Atômicos, ele fala muito sobre isso, numa parte que eu achei muito interessante, né? Que ele fala assim, olha, quando você consegue mudar um padrão financeiro, um padrão que quer que seja na sua vida, seja financeiro ou não, quando você consegue ter consciência dele. Enquanto você não tiver consciência de que aquilo é um padrão, dificilmente vai ser mudado. Isso é uma realidade na vida. Para pensar.
Você vai mudar alguma coisa na sua vida que você nem sabe que existe? Você só tem como mudar aquilo que você vê. E você tem como mudar aquilo na sua vida a partir do momento que você começa a perceber que aquilo é um problema ou uma solução ou algo que você quer fazer. Nossa, mas parece muito óbvio. Parece, mas na prática não é tão simples assim de você conseguir aplicar. Por quê? É como se você estivesse lutando com algo que é invisível. A partir de agora você precisa andar com um caderno, com uma caneta, você precisa andar com o seu celular e o bloco de notas sempre aberto e observando como é que eu me comunico. Eu sempre falo sobre gastar, eu sempre falo sobre consumir, eu sempre falo sobre tirar de mim aquilo que muitas das vezes nem eu tenho. Por exemplo, o cartão de crédito é um dinheiro que você nem tem, mas você está tirando de onde você não tem para gastar um dinheiro que você ainda nem fez. Então, se você começar a perceber isso, e isso você percebe através do tempo, né? Você começa a conversar com as pessoas, opa, falei uma palavra estranha, como é que é esse negócio de ter que gastar aqui, gastar ali? Muitas das vezes eu só falo em gastar, e eu não estou falando em produzir. Como que você se comunica com as pessoas que estão perto de você? Quem são essas pessoas que estão perto de você? E quando elas se comunicam com você, elas se comunicam mais numa vontade de produzir mais, ou elas se comunicam com você mais numa vontade de consumir mais, né? Muitas das vezes a gente modela muito os hábitos das pessoas que a gente tem ao redor da gente e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, eu tenho começado a mudar a minha vida financeira, a mudar a forma como eu administro o meu dinheiro, a mudar a forma como eu quero pagar as minhas dívidas e como eu tenho pago as minhas dívidas, simplesmente por prestar mais atenção nos padrões que eu venho repetindo. Então, a partir de agora, há algum tempo atrás, eu e minha esposa, a gente estabeleceu que todas as vezes que a gente pegar o dinheiro, a gente vai sentar e conversar com relação à planilha, o que a gente vai fazer no mês, quanto vai ser gasto, quanto vai entrar, quanto vai sair. E tem me ajudado muito a perceber para onde o dinheiro está indo, quais têm sido os nossos gastos, a saber o ônibus está passando. A saber muitas das vezes que eu gasto tanto na padaria, por exemplo, esse mês eu acho que eu já gastei um pouco mais de R$150 só na padaria. Então você começa a perceber essas coisas, mas isso só é perceptível a partir do momento que você começa a notar essas coisas. E quando você começa a notar, aí sim você tem a possibilidade de escolher se você vai ou não mudar. Se você vai ou não alterar esses padrões na sua vida. E a partir daí é onde a tua vida começa a mudar, é onde você começa a se posicionar diferente. Por exemplo, eu passei um pouco mais de 5 anos sem nem ligar para a quantidade de dívidas que eu tinha. E esse ano atrás eu fui perceber que eu tinha um pouco mais de R$50 mil em dívidas. Ah, mas isso é irreal. Como é que tu fala que tu não sabe a quantidade de dívidas que você tem? Sim, você não tem anotado. Para se perguntar, você tem todas as suas dívidas anotadas no Excel? Você tem todas as suas dívidas anotadas num bloco de notas? Sabe quanto que deve, sabe qual é a data que você deve? Muitas das vezes a gente não tem. E por não ter, fica muito difícil de você mudar aquilo que você não vê. Então padrões são isso, coisas que são estabelecidas na nossa vida e que depois que estabelece, dificilmente você muda quando ele se torna automático. Porque quanto mais automático, mais complexo é de você trazer ele para o nível de consciência. Até porque se você não tem consciência de um problema, é impossível você mudar ele. E eu estou aqui hoje trabalhando, hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro, estou aqui pintando um apartamento, fazendo uma renda extra para poder investir, para poder pagar a dívida e fazer a vida acontecer. Acredito que dentro de 2 ou 3 anos a situação vai estar bem diferente e esse é mais um vídeo que eu estou produzindo para o YouTube, estou começando a gravar de novo e vou manter essa constância até poder monetizar o canal e criar mais uma fonte de renda e poder sair das dívidas o mais rápido possível. Espero poder ter te ajudado nesse vídeo, eu vou ficando por aqui, até o próximo e meu muito obrigado, tchau!